Você acredita que um simples ato de bondade pode mudar para sempre o destino de duas pessoas? Pois é, foi exatamente o que aconteceu nessa história que vou te contar agora. Então já aproveita e se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e comenta aí embaixo de qual cidade você está assistindo. Quero muito saber até onde essa história vai chegar. O relógio da parede marcava pouco antes das 9 da manhã, quando a agitação tomou conta da sede da empresa. Os passos apressados ecoavam pelo corredor de mármore, misturando-se ao tilintar de xícaras de café e ao leve zumbido do ar-condicionado. A sala de reuniões, impecável, estava pronta. Mesa de vidro polida, garrafas de água alinhadas e pastas organizadas milimetricamente. Mas, apesar da ordem, o clima era tenso. Todos sabiam que aquele não era um dia qualquer. No centro da sala, Ricardo, alto, elegante, cabelos levemente grisalhos e um terno que parecia ter sido feito sob medida, conferia tudo com um olhar minucioso. Aos 38 anos, era o tipo de homem que exalava autoconfiança, ou pelo menos gostava de passar essa impressão. Ele aguardava um cliente importante, um empresário japonês que poderia fechar o maior contrato do ano. Para ele, era mais um jogo de poder, algo que adorava. Enquanto isso, no canto da sala, quase invisível para todos, Helena passava o pano no chão. Vestia seu uniforme simples, calça escura, camisa azul clara e o cabelo preso num coque apressado. Aos 28 anos, já tinha aprendido que no mundo dos negócios, os olhos raramente se voltavam para quem estava atrás da vassoura ou do rodo. Foi então que a porta se abriu e o visitante chegou. Um senhor de terno escuro, postura impecável e um leve sorriso de cortesia. O intérprete que deveria acompanhá-lo não apareceu. Ricardo franziu a testa, fingindo preocupação, mas logo seus olhos pousaram sobre Helena. E aí veio a faísca da maldade. Com um meio sorriso, misturando ironia e desafio, ele disparou na frente de todos. Se você traduzir essa reunião, eu caso com você. A sala explodiu em risos abafados. Alguns abaixaram a cabeça para esconder o constrangimento, mas outros se divertiam com a brincadeira. Helena sentiu o rosto esquentar, como se todo o sangue tivesse subido de repente. Não era a primeira vez que alguém tentava diminuí-la, mas havia algo naquele tom de voz dele que fez doer mais fundo. Ela poderia ter ficado quieta, poderia ter saído da sala, fingindo que não ouviu, mas, naquele instante, algo dentro dela se recusou a aceitar. Respirou fundo, segurou o pano de limpeza com mais firmeza e, com passos firmes, aproximou-se da mesa. O empresário japonês a observava com curiosidade, sem entender o que estava acontecendo. Helena ergueu o queixo, encarou-o nos olhos e falou em japonês. No primeiro som que saiu de sua boca, a sala inteira se calou. As risadas cessaram como se alguém tivesse apertado um botão. As palavras saíam fluidas, incorretas, carregadas de respeito e segurança. O visitante, surpreso, abriu um largo sorriso e respondeu no mesmo idioma, animado. Ricardo, que ainda há pouco parecia dono de toda a situação, piscava rápido, tentando acompanhar o que via e ouvia. Não havia mais espaço para deboche. A cada troca de frases, a autoridade de Helena crescia, enquanto a dele diminuía. Foi nesse instante, silencioso para uns e ensurdecedor para outros, que a humilhação mudou de lado. E o que ninguém ali poderia imaginar é que aquele momento seria apenas o primeiro passo de uma reviravolta que mudaria completamente a vida dos dois. As primeiras palavras em japonês já tinham deixado todos surpresos, mas o que veio depois superou qualquer expectativa. Helena não apenas respondeu de forma educada, ela mergulhou numa conversa fluida com o visitante. Sua voz tinha firmeza, mas também uma delicadeza que transparecia respeito. Os olhos dela brilhavam, e cada frase saía como se estivesse sendo bordada com cuidado.
O empresário japonês, antes sério, abriu um largo sorriso. Seus olhos, quase fechados pelo gesto, transmitiam alegria genuína. Ele se inclinou levemente para a frente, gesticulando com as mãos enquanto respondia. E a cada resposta ria de satisfação, como quem encontra algo inesperadamente precioso. Enquanto isso, Ricardo estava parado na cabeceira da mesa, rígido. O ar-condicionado continuava soprando frio, mas o calor subia pelo rosto dele. Era como se cada palavra de Helena fosse uma pancada silenciosa contra o seu orgulho. Ele, que tinha preparado a reunião para mostrar poder e controle, agora estava de fora, sem entender quase nada do que se passava. Os funcionários, sentados em volta da mesa, trocavam olhares discretos. Alguns pareciam confusos, outros admirados. Ninguém sabia de onde vinha aquele conhecimento tão seguro. Quando Helena se voltou para todos e começou a traduzir, a sala inteira se manteve em silêncio. Ela explicava cada ponto da conversa com clareza, pausadamente, para que ninguém se perdesse. Não havia tropeços, nem hesitação. Era evidente que ela não estava improvisando. Foi então que, quase como quem revela um segredo, Helena contou que tinha vivido no Japão por 4 anos. Tinha trabalhado em restaurantes, estudado o idioma e aprendido sobre a cultura local. Voltou ao Brasil porque a mãe estava doente e precisava dela. Não havia drama na voz, mas a simplicidade daquela história calou fundo. Era uma vida de luta, de escolhas difíceis, de sacrifício por amor. E mesmo assim, Helena mantinha no olhar aquela chama de quem nunca deixou de aprender. O empresário japonês ficou ainda mais impressionado. Em vez de prosseguir com a formalidade que o cargo exigia, pediu para que Helena conduzisse toda a reunião. E foi o que ela fez, com firmeza, precisão e uma elegância que não vinha de roupas caras, mas de dignidade. O encontro terminou com um aperto de mão forte, sorrisos sinceros e um contrato fechado. Antes de se despedir, o visitante se colocou diante dela, fez uma reverência respeitosa e agradeceu no idioma dele. Um gesto simples, mas carregado de reconhecimento. Ricardo tentou esboçar um sorriso, mas por dentro se sentia pequeno. Ele havia julgado a moça pelo uniforme e pela função, ignorando que por trás de cada pessoa existe uma história inteira que a gente não conhece. E foi assim que naquele dia, no meio de uma negociação milionária, começou a nascer dentro dele algo que ele não esperava, um arrependimento profundo e difícil de engolir. Mas Ricardo ainda não sabia. Aquele arrependimento não ficaria só na memória. Ele mudaria tudo o que viria depois. Os dias seguintes foram um tormento silencioso para Ricardo. Ele continuava tocando a rotina da empresa, assinando documentos, participando de reuniões. Mas a imagem de Helena naquele dia, firme, confiante, traduzindo cada palavra com brilho nos olhos, não saía da sua cabeça. Era como se um pedaço da cena tivesse se gravado na memória e cada vez que ele fechava os olhos, voltasse a se repetir. Não era apenas sobre o que ela fez, mas sobre como fez. Mesmo depois de ser alvo de uma piada cruel, Helena não perdeu a postura. Não se fez de vítima, não levantou a voz, não se afastou. Ela respondeu com dignidade, com inteligência. E isso, para um homem acostumado a lidar com o mundo como um campo de batalha de egos, mexeu mais do que ele. Queria admitir. Aos poucos, Ricardo começou a reparar em coisas que antes passavam despercebidas. Via Helena chegando cedo, cumprimentando cada funcionário pelo nome, como se cada pessoa fosse importante para ela. Observava a maneira delicada com que ela limpava os corredores, sem fazer barulho, para não atrapalhar quem trabalhava. Notava como ela se abaixava devagar para ajudar Dona Zilda, a copeira idosa que andava com dificuldade, segurando seu braço com carinho e paciência. Aquilo começou a criar um incômodo dentro dele, não um incômodo ruim, mas um peso, uma mistura estranha de admiração e culpa.
Ele se lembrava de como havia zombado dela diante de todos e sentia vergonha. Por mais que tentasse se convencer de que tinha sido só uma brincadeira, algo nele sabia que não era. Ricardo era conhecido por ser frio, calculista, sempre pronto para fechar um negócio. Raramente deixava sentimentos interferirem em suas decisões. Mas agora, ele não sabia lidar com o que estava sentindo. Não era apenas arrependimento. Era como se Helena tivesse mostrado, sem querer, um lado da vida que ele tinha esquecido de enxergar. Certo dia, no intervalo da manhã, Ricardo saiu da sala para tomar um pouco de ar. Passou pelo jardim da empresa, um espaço simples com bancos de madeira e algumas roseiras que raramente chamavam sua atenção. Mas naquele dia, lá estava Helena, sentada sozinha, com as pernas cruzadas e um livro aberto no colo. O vento suave fazia alguns fios de cabelo escaparem do coque e caírem sobre o rosto. Ela estava concentrada, lendo em japonês. Ricardo parou a poucos passos dela, sem saber exatamente o que dizer. Por um momento, quase desistiu, mas algo o empurrou para frente. Ele pigarreou levemente, chamando a atenção dela. Eu queria pedir desculpas pelo que fiz naquele dia, disse, a voz mais baixa do que costumava usar. Helena levantou os olhos devagar. Não havia raiva, mas também não havia um sorriso. Ela o observou por alguns segundos, como quem mede as palavras antes de falar. Palavras são fáceis, Ricardo. O difícil é provar que elas são sinceras. A frase bateu nele como uma verdade que não se pode ignorar. Ela não estava fechando as portas, mas também não estava abrindo. Deixava o peso da responsabilidade nas mãos dele. E foi ali, no silêncio que se seguiu, que Ricardo entendeu. Pedir desculpas não bastaria. Se quisesse realmente consertar o erro, teria que mostrar com atitudes. E, não apenas por um dia, mas por tempo suficiente para provar que era um homem diferente daquele que a havia humilhado. E foi com esse pensamento que Ricardo começou a traçar no coração um caminho que mudaria a vida dos dois para sempre. Depois do encontro no jardim, Ricardo não deixou as palavras de Helena se perderem no vento. O difícil é provar que elas são sinceras, martelava na sua cabeça como um sino que não parava de soar. Ele sabia que, para recuperar a confiança dela e, talvez o próprio respeito por si mesmo, precisaria agir. Numa manhã de segunda-feira, entrou na empresa mais cedo do que o habitual. Passou pela copa, onde sentiu o cheiro de café recém-passado e foi direto à sala de reuniões. Preparou um envelope com uma carta breve e formal e um contrato impresso. Quando Helena chegou, com seu uniforme simples e passos silenciosos, ele a chamou com um gesto. Helena, eu queria que você lesse isso. No envelope havia a proposta. Um cargo oficial como intérprete da empresa, com salário digno, benefícios e a liberdade para continuar seus estudos se quisesse. Ele ainda anotou à mão. Não é caridade, é reconhecimento. Helena leu em silêncio. O coração batia mais rápido, mas seu rosto continuava sereno. Quando terminou, ergueu os olhos e disse apenas: Ricardo, não sei se entendo suas intenções. Ela recusou no início, não por orgulho, mas por cautela. O medo de estar servindo de palco para mais uma cena de fachada era real. Mas Ricardo não recuou. Sem pressa, voltou a conversar com ela nos dias seguintes, mostrando com paciência que não se tratava de aliviar a própria consciência, e sim de colocar no lugar certo o valor que ela merecia. Com o tempo, Helena aceitou participar de uma reunião, depois outra e outra. No começo, ficava no canto, traduzindo apenas quando pediam, mas logo sua competência ficou evidente. Ela não apenas traduzia palavras, traduzia intenções, nuances, aquilo que não se encontra no dicionário. Clientes estrangeiros, especialmente japoneses, sentiam-se acolhidos e compreendidos. A equipe da empresa começou a olhá-la de outra forma. Antes era a moça da limpeza que fala japonês.
Agora era a intérprete que salvou negócios. E no dia a dia, mesmo ganhando respeito, Helena não mudou seu jeito. Continuava cumprimentando todos com o mesmo sorriso, ajudando Dona Zilda a carregar a bandeja de café e limpando o jardim nos intervalos. Ricardo, por sua vez, começou a notar que algo dentro dele estava se transformando. Não via mais as pessoas apenas como números ou peças da engrenagem empresarial. Começou a perguntar sobre as famílias, a ouvir histórias, a lembrar-se de aniversários, e com Helena, a mudança ia mais fundo. Ele se pegava pensando nela fora do expediente. Admirava a inteligência, sim, mas era nas pequenas atitudes que mais se encantava. O cuidado com as palavras, o respeito até com quem não respeitava, a firmeza que não precisava de gritos para se impor. Um dia, após uma reunião que havia fechado um contrato importante, Ricardo a chamou antes de sair. "Aceita jantar comigo hoje? Quero conversar." No restaurante, o clima era leve. As velas sobre a mesa lançavam uma luz quente no rosto de Helena, que ouvia com atenção. Em certo momento, Ricardo deu um sorriso tímido e perguntou: "Você lembra o que eu disse no dia da reunião com o japonês?" Helena riu de leve, balançando a cabeça. "Lembro, e espero que tenha aprendido a lição." Ele inclinou-se um pouco para a frente e, num tom baixo, disse: "Aprendi, e continuo com a promessa." Helena não respondeu de imediato, mas, naquele instante, algo mudou em seu olhar. Talvez pela primeira vez, ela acreditasse que o homem que um dia a humilhou estava realmente se transformando. E foi aí que uma nova porta se abriu. Mas o que viria depois ainda estava além do que qualquer um deles poderia imaginar. Os meses correram como quem não quer nada, mas cada dia trazia um pequeno passo na história de Ricardo e Helena. O que antes era apenas um cumprimento apressado nos corredores, virou conversa de fim de expediente, depois um café no sábado e logo passeios tranquilos pela praça da cidade. Ricardo não buscava impressionar com jantares luxuosos ou presentes caros. Ele sabia que com Helena o que valia mesmo era a verdade nos gestos. Levava flores simples, sempre as que ela mais gostava. Aquelas margaridas amarelas que lembravam o quintal da casa onde ela cresceu. Escutava suas histórias com paciência, sem interromper, mesmo quando a emoção fazia as palavras dela se embaralharem. Respeitava o silêncio quando percebia que um assunto tocava feridas antigas. Helena, por sua vez, carregava um passado marcado por lutas e perdas. Não era fácil confiar. As cicatrizes, invisíveis a olho nu, pesavam no coração. Mas com o tempo, aquela barreira de desconfiança foi cedendo. A presença de Ricardo não vinha com pressa, nem cobrança, e isso a fez baixar a guarda. O amor não chegou como um raio, mas como um sol que vai aquecendo devagar até derreter o gelo. O dia do aniversário dela chegou com um céu limpo e um vento leve que balançava as cortinas da casa. Helena acreditava que iria apenas participar de um pequeno jantar entre amigos, mas Ricardo tinha outros planos. Passou semanas organizando tudo em segredo. Ligou para colegas da empresa, amigos de infância, familiares que ela não via há anos. Montou a sala com flores, fotografias e uma mesa farta, do jeito que ela gostava, simples, mas cheia de vida. Quando Helena entrou, a surpresa tomou conta. O parabéns para você ecoou entre risos, abraços e lágrimas. Ela se emocionou só de ver tanta gente querida reunida, mas ainda não fazia ideia do que estava por vir. Ricardo esperou o bolo ser colocado na mesa. Pediu silêncio. O coração batia tão forte que parecia que todos podiam ouvir. Segurou a mão de Helena e olhou bem nos olhos dela. Olhos que um dia o encararam com mágoa e agora refletiam confiança. "Helena, no dia que te conheci eu fiz uma promessa", disse, com a voz firme mas embargada. Uma promessa que na época servia apenas para te humilhar. A sala ficou em silêncio absoluto. Alguns amigos se entreolharam, lembrando-se vagamente daquela história. "Hoje faço a mesma promessa." Ricardo fez uma pausa, apertando mais a mão dela.
mas para honrar minha vida inteira ao seu lado. Casa comigo? O tempo pareceu parar. Helena sentiu o peso de todos os olhares, mas não viu ninguém além dele. As lágrimas vieram antes mesmo da resposta. Ela tentou falar, mas a voz falhou. Respirou fundo e disse, quase sussurrando, sim. O sim dela veio carregado de tudo que viveram. As dores, as mudanças, a paciência e o amor que nasceu onde ninguém imaginava. A sala explodiu em aplausos, gritos e risos. Ricardo abraçou Helena com força, como quem promete não soltar nunca mais. Naquele instante, ele entendeu que havia cumprido a promessa, mas de um jeito que jamais imaginaria no início, com amor, respeito e gratidão. E embora aquele pedido fosse o ápice de uma história, no fundo, era apenas o primeiro capítulo de uma vida inteira que eles ainda tinham para escrever juntos. Se essa história tocou seu coração, não esquece de se inscrever e deixar seu like. Tem muito mais vindo por aqui. Vem comigo assistir o próximo vídeo e continuar essa jornada. Lembre-se, todo gesto de amor tem o poder de transformar vidas.